Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gisele, vou fazer mais um projeto aqui no canal. Vou fazer umas casinhas. Eu tinha esses pedaços de madeira e bastante bandejinha de isopor, dessas que vêm frios do mercado. E eu resolvi fazer a casinha usando essas madeiras que eu já tinha por aqui, que é madeira mesmo, madeira boa, que são recortes de caibro, né? Para fazer telhado, são sobras aqui da minha casa. Aí eu resolvi fazer as portas e janelas e o telhadinho da casinha com essas bandejinhas de isopor, que deu super certo. Aí o que eu fiz? Eu desenhei no isopor quadradinhos para fazer as janelinhas e retângulos para fazer as portinhas. Eu vou fazer 2 casinhas. E também recortei o telhadinho. O telhadinho eu vou fazer... Primeiro eu vou colocar uma base de isopor, né? Como vocês vão ver aí. Uma base de isopor no telhado. E depois, por cima dessa base, eu fiz as telhas. Uma telha individual. Para ficar uma sobreposta à outra. Para ficar parecendo mesmo um telhadinho. E aí depois eu vou colar tudo com cola extra forte branca. Bom, depois que eu recortei as janelinhas, portinhas e os telhadinhos, eu comecei a colar. Eu não gosto de fazer a casinha assim a olho, fazer o desenho da portinha, da janelinha. Tem muita gente que faz, fica bonitinha também a casinha, né? Assim, bem rústica, faz à mão mesmo. Eu não gosto muito, eu gosto que fique bem certinho. Então, eu medi com a régua, né? Os retângulos para fazer a portinha, os quadradinhos para fazer as janelinhas e os telhadinhos eu também fiz todos iguais, né? Tirando, eu fiz um e com o molde do primeiro eu fui fazendo os outros. Pra ficarem todos iguais, aí vocês vão ver aí na hora que eu estiver colando. E aí eu fui colando com cola branca, extra forte, todas as janelinhas, portinhas. E depois eu colei o telhado. E deixei tudo secar bem. Uma das casinhas eu pintei de branco e depois eu fiz uma pátina com tinta marrom. E a outra eu deixei ela marrom na cor da madeira e fiz a pátina branca, fiz o contrário. E aí eu tô colando a base do telhado, cortei 2 retângulos no comprimento da madeira e tô colando aí. Aí depois por cima dessa base é que eu vou colar as telhas que eu recortei também no isopor, para dar um formato de telhado bem legal. Depois que eu colei todas as partes da casinha, deixei secar bastante de um dia para o outro, porque eu não sabia também se essa cola ia dar certo, mas deu super certo, colou super bem.
Aí as casinhas já bem secas, eu fiz uma pátina, né? Na madeira, nessa que tá com a madeira escura, eu só fiz uma pátina seca com a tinta branca. E depois eu já vim pintando. Eu tinha algumas tintas de tecido que tava aqui em casa, eu não tava usando, e eu usei tinta de tecido mesmo para passar no isopor e deu certo. Só que eu fiz a tinta um pouquinho aguada, coloquei um pouquinho de água para ela ficar aguada. Aí quando você passa no isopor, não cobre totalmente, não fica aquela tinta chapada e fica muito bonito, dá um visual desgastado, fica bem legal. Tem que dar uma diluidinha na tinta, na água então, para ficar bom. E aí eu pintei o telhadinho de marrom, com esse marrom meio avermelhado. É a cor que eu tinha por aqui. Bom, primeiro eu pintei o telhadinho, depois eu já pintei a porta com a mesma cor, que é um marrom meio avermelhado. E eu diluí um pouquinho a tinta na água, né? Como eu falei, para ficar assim mais rala mesmo, né? E dar um efeito mais desgastado. E aí depois eu fui com o próprio pincel, eu fui fazendo umas riscas na vertical da portinha para ficar parecendo como se fosse uma portinha de madeira mesmo, para dar esse efeito. Com a própria tinta marrom, eu fui fazendo com o pincel. Agora eu tô pintando as janelinhas. Como eu tô assim, imaginando que seja uma janelinha de vidro, né? As janelinhas são vitrôs, na verdade. Eu pintei de azulzinho, né? Pra simular um vidro azulado. E também, depois eu fui com um pouquinho de branco pra fazer uma luz, né? Nas janelinhas. Usei um pouquinho azul e um pouquinho de branco. E contornei todas as janelinhas com um pincel bem fininho na cor preta, como se fosse a armação das janelas de ferro, né? Alguma coisa assim. E fiz isso em todas as janelinhas, todas eu pintei da mesma cor. E na outra casinha eu vou também seguir o mesmo padrão, as mesmas cores, porque eu quero elas combinando entre si para estar utilizando as duas juntas na decoração. Bom, aí eu peguei uma miçanguinha preta que eu tinha e coloquei na maçaneta da porta e ficou super bonitinho. E ela é pretinha e combinou com as janelinhas. E aí eu fui para outra casinha. Essa casinha eu pintei ela toda de branco e ela também era de madeira como a outra. Eu pintei ela toda de branco e eu fiz uma pátina seca com a tinta marrom, né? Fiz o contrário da outra. A outra ficou marrom e eu fiz a pátina branca. E nessa eu pintei de branco e fiz a pátina marrom com a mesma cor do telhado, só que um pouquinho mais clara, né? Assim, bem pouquinha tinta, só para dar uma envelhecida na madeira. E pintei o telhadinho, a porta e as janelinhas também da mesma cor da outra.
Depois de tudo bem sequinho, eu passei um verniz à base de água, porque como a casinha tem detalhes em isopor, não pode ser verniz à base de solvente, estraga o isopor, tá bom? Então passei o verniz à base de água, deixei secar bem e elas ficaram super bonitinhas e combinadas. É assim mesmo que eu queria. E tá aí na minha decoração. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.